Você quer viver de renda? Investimentos com foco em dividendos são conhecidos aliados nas carteiras dos investidores. No mercado de ações, essa estratégia é considerada uma das mais vantajosas e muitas empresas são reconhecidas justamente pela distribuição desses dividendos de maneira recorrente. Mas, ultimamente, um outro tipo de investimento começou a atrair o olhar de quem está buscando formas de garantir aquele dinheirinho extra todo mês. Eu tô falando dos fundos imobiliários. Nesse episódio do Aprenda a Investir, você vai entender as principais diferenças entre rendimentos de ações e FIIs e encontrar o melhor investimento ganhando com dividendos. Assim como as empresas abertas, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir parte dos lucros obtidos dentro de um determinado período. Essa parte do lucro pago ao investidor é o que a gente chama de dividendo. A distribuição é feita com base na proporção que cada acionista ou cotista tem em número de ações ou cotas na empresa ou no fundo. Isso quer dizer que, quanto mais ações ou cotas que o investidor tiver em uma companhia ou no fundo de investimento, maior vai ser o valor nominal que ele vai receber em forma de dividendo. Mas atenção! Nem toda empresa ou fundo distribui dividendos. Nos casos mais comuns, a falta de pagamento é explicada por resultados mais negativos, mas isso também não é a regra. Algumas empresas, por exemplo, criam reservas de lucros para assegurar que o investidor vai continuar sendo recompensado mesmo quando a empresa reportar prejuízo. Um conceito importante para a gente entender aqui é o conceito de dividend yield. Esse indicador, ele mede o retorno de um papel na forma de dividendos. Basicamente, ele é usado para saber se o dividendo pago por uma empresa ou fundo está atrativo ou não em relação ao quê? Ao preço sendo pago por esse papel. Em estratégias de dividendos, esse indicador é fundamental para mapear os melhores ativos quando o assunto é distribuição de proventos. O cálculo é bem simples. Você pega o valor dos dividendos pagos, geralmente uma janela de 12 meses, e divide pelo preço do papel que está lá no mercado. Depois é só multiplicar o resultado por 100. Simples, vai! Agora que você já sabe o que é um dividendo, chegou a hora de comparar os rendimentos das ações e dos FIIs. Entender como a distribuição de rendimentos funciona para esses dois tipos de investimento vai te ajudar a escolher aquele que for mais alinhado com os seus objetivos. Hoje, o dia que a gente está gravando aqui, em outubro de 2025, os dividendos de ações e FIIs são isentos de imposto de renda. Mas é preciso ficar atento a eventuais mudanças de tributação, que é o que está sendo discutido hoje no Congresso. Além disso, apesar dos dividendos serem isentos, é cobrado o imposto sobre o lucro obtido investindo nessas ações ou FIIs. Para vendas de ações no mercado à vista, a alíquota é de 15%, exceto para ganhos líquidos mensais inferiores a R$20 mil por pessoa física. No caso das operações de day trade e no mercado de opções, o imposto é maior, de 20%. Já para vendas de cotas de fundos imobiliários com lucro, a alíquota também é de 20%. A diferença é que não tem isenção para ganhos líquidos maiores do que R$20 mil por mês. Escolher onde investir também requer analisar cada tipo de investimento de acordo com o seu nível de tolerância a risco. Por exemplo, se o seu perfil preza a maior previsibilidade, investir em FIIs pode ser uma opção para teses direcionadas a dividendos. Os fundos imobiliários, eles precisam distribuir um percentual mínimo de 95% dos lucros no semestre. Isso quer dizer que quase tudo o que sobra depois da contabilização das receitas com aluguel, venda de imóveis, rendimentos de juros com títulos e do pagamento das obrigações precisa ser distribuído aos cotistas na forma de rendimentos. Muitos fundos imobiliários também realizam pagamentos mensais, o que pode ser vantajoso para quem quer receber uma renda extra regular. Por outro lado, os FIIs são bastante sensíveis ao cenário doméstico. Existem vários fatores que podem impactar diretamente na distribuição desses proventos, desde taxas altas de vacância nos imóveis até a inadimplência dos locatários. E tudo isso tem muito a ver com o quê? O ciclo econômico. Mas não pense que no mercado de ações não existe boas opções para aproveitar. Ações podem ser mais voláteis, mas o potencial de ganho investindo nelas também pode ser maior. E assim como nos FIIs, é possível encontrar empresas que pagam dividendos mensais. Normalmente a gente está falando de companhias consolidadas, com fundamentos sólidos e bom histórico de desempenho e rentabilidade. Ou seja, para quem busca uma carteira mais defensiva e com possibilidade de retornos recorrentes, é possível sim encontrar boas oportunidades no mercado de ações. Bom, gente, como a gente viu, tanto ações quanto FIIs têm vantagens e desvantagens a serem consideradas, com impactos diretos na distribuição de rendimentos para os investidores. Para construir uma carteira robusta direcionada a teses com foco em renda recorrente, é fundamental acompanhar a evolução dos rendimentos dos ativos, fazer uso de indicadores-chave como o dividend yield e se munir de boas análises.
Se você quer potencializar ainda mais os ganhos, sendo com ações ou fundos imobiliários, considere reinvestir esses dividendos. Essa é uma forma de fazer os seus retornos se multiplicarem. Reinvestindo os proventos na aquisição de mais ações ou cotas, o investidor aumenta a quantidade de papéis detidos na empresa ou no fundo e, consequentemente, o valor que ele vai receber dos rendimentos futuros. Isso é claro se a gente estiver falando de um reinvestimento aplicado em ativos de qualidade. Essa estratégia é mais visível olhando no longo prazo. Vamos dar um exemplo de ações da Petrobras. Nos últimos 5 anos, os papéis da empresa, considerando só a valorização do preço, acumularam um retorno de 43,5%. Agora, se a gente considerar o reinvestimento dos dividendos, o retorno do mesmo período aumenta para mais de 400%, 9 vezes mais do que o ganho se você não tivesse reinvestido os proventos. Vamos ver outro exemplo prático. O HGBS11, um dos fundos mais tradicionais do mercado, registrou rentabilidade histórica de quase 70%, quando a gente olha em base 100, considerando apenas o desempenho do preço da cota. Mas se a gente olha o retorno total, reinvestindo os proventos pagos nesse período, a rentabilidade sobe para mais de 600%, equivalente a um retorno anualizado de 11,6%. Percebeu a diferença? É o efeito dos chamados juros compostos, que cria um ciclo de crescimento contínuo. E o melhor de tudo é que o investidor consegue ampliar sua posição no ativo e acumular proventos futuros sem precisar usar novos recursos para comprar mais papéis. Independentemente dos ativos que você for investir, tenha em mente que a diversificação do portfólio é uma ótima estratégia para quem busca proteger o patrimônio e capturar maiores retornos ajustados ao risco. Considere expandir sua carteira investindo não apenas em ações, mas também em FIIs e outros tipos de investimento como forma de potencializar os seus retornos. Para ajudar você a encontrar as melhores oportunidades do mercado, a gente divulga dezenas de carteiras com as principais recomendações do mês, incluindo ações e FIIs com foco em dividendos. No box da descrição, a gente deixou um link para você, cliente da XP, acessar as últimas atualizações das nossas carteiras recomendadas. Se você ainda não investe com a gente, vai lá, abre a sua conta de forma gratuita. Em apenas alguns minutos, você já tem acesso a um catálogo com diversos produtos para investir e ferramentas que vão te ajudar a tomar as melhores decisões. Esse foi o vídeo de hoje, aqui no Aprenda a Investir. Não esqueça de dar aquele like, comentar o que achou e compartilhar o material com outras pessoas que querem viver de renda. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. E também siga a gente nas redes sociais e acesse o nosso site de conteúdos em conteúdos.xpi.com.br para se manter sempre atualizado com as últimas análises do nosso time. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Bons investimentos!